Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse lindo podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou aquele que tem tanta coisa na cabeça que eu não sei como veio parar aqui dentro, Rodrigo Ferreira, e ela que tem muito output, Rebeca Maia. Oi, gente, muito bom estar aqui novamente com vocês. Para quem já está acostumado com a gente, sabe que hoje a gente vai tratar de um tema de talento. Sempre que a gente começa com algo parecido com o nome de um tema de talento, a gente vai tratar disso, né? Para você que está chegando agora e não conhece ainda o Talentos para o Sucesso, vale muito a pena você nos seguir, clicar aí no botão seguir aí do YouTube. É muito importante que você siga a gente, porque isso mostra que a gente é relevante lá no YouTube ou no Spotify e a gente acaba sendo apresentado para mais gente. Então, por favor, dê aí o seu curtir, o seu seguir, né? Se você estiver no YouTube, clica lá no sininho para receber notificações de quando a gente publicar novos conteúdos. E o mais importante de tudo é compartilhe isso, leve essa mensagem dos talentos, dos temas, para o maior número possível de pessoas, que assim a gente constrói uma comunidade maior ainda de pessoas pensando em coisas boas. A gente tá precisando tanto disso no mundo, né, Beca? De pessoas que pensam em coisas boas, né? É verdade, é verdade. Então vamos compartilhar isso. Se você já nos segue, já gosta da gente e acha que vale a pena nos ajudar para fazer com que esse podcast continue existindo, você pode ir lá no apoia-se.tps, tá aqui ó, o QR Code, apoia.se/tps, o link também está aí na descrição do episódio. E lá o que é legal é que você, além de apoiar o podcast, além de garantir que o podcast continue existindo, você ainda ganha uma série de coisas. Por exemplo, o direito de pedir programas, né? De pedir temas que você quer ouvir. E esse nosso tema de hoje, esse episódio de hoje, onde a gente vai falar do tema input, além de ser um tema que a gente já estava aqui na lista para a gente falar, porque é um tema que tem bastante gente que tem esse tema no Brasil e no mundo, além disso, o que fez a gente querer gravar mais ainda foi um pedido da Jéssica Flauzino lá no Spotify. A Jéssica foi lá e comentou, disse, olha, gostaria muito de ouvir aí falando sobre o meu tema input. Então, Jéssica, esse episódio aí é especialmente para você. Espero que você curta e que você compartilhe com as pessoas com quem você convive para elas entenderem um pouco mais ainda a teu respeito, né? Aí na empresa onde você trabalha, bombardeia isso aí para todo mundo, que assim as pessoas vão saber melhor quem você é e vão saber melhor como lidar com você. Fiquei muito feliz quando vi a mensagem da Jéssica, que a Jéssica fez coach comigo, ela tá nos Estados Unidos, né, então fiquei bem feliz, assim, de receber o comentário dela e saber que ela tá acompanhando a gente aqui no podcast, uma pessoa, assim, que tem usado os talentos dela para realmente potencializar a carreira dela, então fiquei bem feliz, viu? Um beijão, Jéssica, para você. Quero agradecer também quem já nos apoia, você que já nos apoia, um beijo no seu coração. A gente tá usando os recursos do Apoia-se para manter os softwares que a gente usa para editar, para gravar e para impulsionar, levar mais ainda essa mensagem para mais pessoas. Então, quando você nos apoia, você faz com que o podcast chegue a mais gente. Obrigado por isso. E se você, no momento, não pode nos apoiar, mas quer fazer parte, quer participar, quer entrar nessa nossa comunidade aqui do Talentos para o Sucesso, você pode fazer isso comentando. Então, se você está no YouTube, tem aí embaixo o lugar aí para você comentar. Vai lá, coloca suas impressões, o que você achou. E se você está no Spotify, é só arrastar para cima aí o player, que você vai ver ali embaixo também um quiz e um espaço para você colocar ali as suas impressões, o que você achou e fazer seus pedidos. Vou dar até um tempinho aqui, Beca, para o cara ir lá comentar. Vai lá, clica lá com calma. Aproveita, já bota um oi aí. Deixa aí seu comentário. Manda um beijo pra Beca. Tá? Pronto, muito bem. Se você não fez isso ainda, faça depois pra gente. Bom, Beca, e hoje então, não é mais segredo, a gente vai falar de input. Input é um dos talentos, é o único talento que não foi traduzido para português. Né? Não sei se isso significa alguma coisa, mas é
um dado interessante. Onde é que está o teu Comunica input? alguma coisa, hein, Rô, isso aí, né? Eu acho que sim, eu acho que tem alguma relação aí, hein? Eu acho que tem alguma relação. Onde é que está o teu input, Beca? O meu tá um pouquinho baixo, viu? Tá lá no 22º. 22º, muito bem. O É. meu é o quarto, meu quarto Eita! talento. E eu E amo eu, esse talento, viu, Rô? Amo esse é, talento. Sempre eu tenho alguém por perto que tenha ele, porque ele é muito bom. E eu sempre faço parcerias com pessoas que quando você tenham faz o realmente. amor, loucura, inveja, de vez em quando você bota o input lá. Ah, total, total. Muito legal. Você sabe que eu tô, nesse exato momento, eu tô conduzindo mais uma turma do GGSC, que é, para quem não sabe, é a formação de coaches da Gallup. A gente estava comentando hoje, eu e o Rodrigo Fagundes, que está conduzindo junto comigo, exatamente sobre o meu input. Né? O Rodrigo, essa semana passada, eu acho, me fez uma pergunta lá no WhatsApp, pegou um dado que a gente comenta sempre nas formações, e ele falou para mim assim, Rodrigo, de onde veio isso aqui, você sabe? E aí o Fagundes contando que ele conseguiu ver o meu input funcionando. Que E eu legal, que comecei, olha, legal. tem isso aqui, tem esse dado, tem essa pesquisa, tal. E eu fui buscar o artigo original que originou aquela informação que o Fagundes estava me perguntando, que foi publicado lá em 1955. Eu achei, mandei Nossa, para ele, falei, tá aqui, ó, esse artigo aqui que deu origem, e depois gerou esse outro artigo, que gerou esse livro, e não sei o que que tal. riqueza, hein, Rô? Que riqueza, viu? Muito doido, Beca. Ainda mais ver ele funcionando assim na hora, né? Então, imagino que tenha sido Ele bacana, vendo, né? assim, Parece que dá para ver acompanhar as esse engrenagens, né? processo. Isso. É muito louco. Ô, Beca, traz a definição do input aí da Gallup para quem tá ouvindo a gente. Pessoas que têm um input, ela tem desejo de saber mais. Então, por isso que você buscou aí até achar aí a origem, né? E frequentemente elas gostam de coletar e arquivar todos os tipos de informações. Muito doido. Bom, me descreve pra caramba isso, né? Me descreve pra caramba. Esse lance de querer saber mais, de querer conhecer mais, você sabe que tem uma coisa interessante que é eu tenho estudioso em terceiro, input em quarto. Então, me confunde um pouco, eu me Sim. confundo um pouco quando que eu tô no estudioso, quando eu tô no input. Os dois são muito semelhantes. No teu jeito de enxergar, Beca, qual que é a diferença entre estudioso e input? O estudioso, ele é muito nesse processo, assim, eu vejo, né, nessa diferença, assim, de gostar muito do processo de aprender. Desse processo de aprendizagem mesmo, de estar como aluno, de estar como aprendiz ali, de estar sempre exercitando uma coisa nova, né, aprendendo um novo conceito. Então, eu penso muito no estudioso como um aprofundamento. E o input me leva muito para essa questão de informações úteis. Então, de não Uhum. perder nenhuma informação, de coletar, né, essa questão da coleta, de guardar, de ser alguém que sempre você vai recorrer, vai ter algo para te dar. Eu penso muito no Boa, input nesse sentido, assim, sabe? De algo boa. para te dar, útil, alguma ferramenta. Então, é alguém que vai sempre te ajudar com alguma ferramenta. Então, não sei se com você funciona essa diferença, mas eu vejo Totalmente. essas duas diferenças aí em relação ao input e estudioso. Totalmente. Eu costumo comparar o input e o estudioso, relacionar eles com relacionamento e carisma. Sim, A sim. gente olha, o relacionamento ele tem profundidade nas relações e o carisma tem amplitude. Amplitude, perfeito. O estudioso tem profundidade no conhecimento e o input tem amplitude. Amplitude, perfeito, Eu perfeito. sempre disse que eu sei de tudo, desde jardinagem à física quântica. Agora, é óbvio que eu não sei tudo de jardinagem, nem tudo de física quântica. Então, Sim. isso é meu input. Agora, nos temas nesse range de jardinagem à física quântica, aquilo que eu realmente me interesso, aí eu Aí tenho você uma aprofunda. profundidade grande, aí eu aprofundo. Bacana. E aí você vê a diferença, né, Rô, sobre que a gente falou até em alguns episódios passados sobre a diferença de você ter os dois, né? Então, uma Uhum, pessoa que só tem um input, então ela pode ter assim até amplitude, mas ela não vai se aprofundar em nenhum assunto, né? Então ela pode ter ali, né, saber sobre muita coisa, mas pode não ter dificuldade de aprofundamento. Já uhum. só o estudioso pode ser especialista, mais especialista naquela área. Então, Boa. você vê muita diferença aí de você ter os dois. Essa É. dinâmica dos dois juntos dá realmente uma outra característica única para você, né?
E você falou uma coisa que foi uma luta minha vida inteira, que sempre foi o conflito na minha cabeça entre eu quero ser generalista ou eu quero ser especialista. Sim. Eu não consigo escolher. Tudo que eu me tornei especialista na minha vida foi meio que aconteceu, assim, sabe? Não teve um plano, eu quero ser especialista em tal coisa. Não, foi Sim. acontecendo. Por exemplo, eu hoje dou treinamento para vendedores. No começo, eu não tinha isso, eu não queria dar treinamento para vendedores, eu queria dar treinamento, eu queria Sim. falar. Então alguém chegava e falava, pô, você dá treinamento de corte e costura? Eu dou, vamos lá. Né? Vamos lá. Por quê? Porque eu adorava falar de tudo, conhecer de tudo. E aí as coisas naturalmente foram se direcionando para aquilo que eu tenho mais experiência na vida, aquilo que eu faço melhor e tudo mais. Mas sempre foi e até hoje, Beca, Sim. sabe assim, é um conflito. Será que eu devo, né? Eu estava ontem ouvindo um podcast do Spotify, que é um podcast falando sobre podcast. Sim. Um dos episódios lá, a pergunta do episódio é ser amplo quanto ao público-alvo ou atingir um nicho. Ser mais específico, né? Exatamente. Ali, nesse caso, que é uma coisa mais de uma decisão estratégica, menos de conteúdo, ainda assim eu fico nessa dúvida. O meu estudioso fala, especializa. Meu input fala, seja amplo, Sim. amplie. Então, realmente, é uma coisa que acontece muito comigo, esse conflito aí. É bacana você falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que eles juntos se potencializam, eles podem se dificultar ali, né? Trazer alguma barreira, né? Então você tem que estar atento mesmo para estar no momento certo utilizando cada um deles, né? E até a complementariedade deles também. Agora, você sabe que a melhor definição do input que eu já ouvi foi dado por um participante de um workshop meu, Sim. que tinha input em primeiro. Ele falou uma coisa que desde então eu tenho notado, eu já notava isso em mim, mas assim, como eu não tinha dado um nome pra isso, não tinha dado uma descrição pra isso, não era tão forte. Ele falou o seguinte, que a esposa dele fala que ele tem coisas na cabeça que nem ele sabe como foram parar lá dentro. Eu sou exatamente esse cara. Sabe? A minha esposa às vezes brinca comigo porque ela não consegue acreditar que eu não assisto o Big Brother. Por quê? Porque eu sei tudo que tá acontecendo no Big Brother, né? Mas eu não assisto. Sim. E como é que eu sei? Porque essas coisas estão por aí, estão nas notícias, estão nas redes sociais. Uma pessoa normal, digamos assim, uma pessoa que não tem input, ela simplesmente vai ver aquilo e aquilo, legal, leu, passou. O input ele é uma esponja. Né? Então, passou, entra na minha cabeça. E vai entrando, vai entrando. Então, eu tenho coisas na cabeça e sempre foi assim, sabe? Eu, no passado, quando eu trabalhava com TI, quando eu dava aula de informática, eu tinha uma amiga minha que falava assim, como é que você consegue lembrar que se o cara clicar no menu, a terceira opção vai levar para uma caixa, nessa caixa vai ter o quarto botão, que se você clicar Isso tá na minha cabeça? Interessante, né? E é legal, porque você falou da esponja aí, né? E eu gosto muito dessa definição do input, né? Que é essa esponja, mas não é esponja para guardar para si, né? É para distribuir. Então, isso é muito bacana, né? Isso. Esse é um porão, inclusive, do input, né? Quando a pessoa só absorve, não usa. Exatamente. Então, assim, você está sempre procurando também aquilo que pode ajudar alguém. Então, não sei se funciona com você, mas ajuda relevante, né? Então, algo que possa realmente ajudar. E aí eu lembrei que você tem o significância também, né, Rô? Então, isso ajuda ainda mais, né? Exatamente. Que bacana, né? Porque se você tivesse o significância e não tivesse input, talvez fosse mais difícil você ter ferramentas que ajudassem, né? Exatamente. Então, e não sei se você gosta, né, de ferramentas e tudo, ou livros, e de ter sempre uma dica para dar de livros, mas eu vejo um input muito assim, sempre dando dicas, né? Isso. Sempre buscando, distribuindo aí o que tem, né? Então, se a pessoa vê uma pessoa que se interessa por algum assunto, ela já lembra de algum livro que ela tem, e aí já indica, já empresta, já traz essa ajuda aí relevante. Então, esse é um ponto aí que eu gosto muito do input, que ele tá sempre buscando aí no seu arsenal. Ele não quer só ajudar, mas ele tem um arsenal para ajudar. Então, isso é bacana. E aí entra a segunda parte da descrição, né? Que fala que você frequentemente gosta de coletar e arquivar todos os tipos de informações. Como é que você arquiva, Rô? Você tem algum jeito? Então, olha só que doido. Isso é uma coisa muito legal, uma pergunta muito legal. Porque no passado, eu só arquivava, eu tinha um amontoado de coisas. Né? Então, eu até, óbvio, eu sempre tive alguma lógica, mas era uma lógica que eu criei, que estava na minha cabeça, né? Então, vou pegar, por exemplo, arquivo de computador.
Ou e-mail. E-mail é um caso muito legal, porque eu gosto de comentar o seguinte, eu trabalho na Inner, né? Para quem não conhece, é uma empresa de Campinas que representa a Gallup aqui no Brasil, há quase 20 anos. Eu tenho o primeiro e-mail que eu recebi na Inner há 20 anos atrás, eu tenho guardado. E numa estrutura lógica de organização. Só que o que aconteceu o ano passado? Eu tenho um hábito, que aí fica até uma recomendação para quem está ouvindo, que é, eu criei para mim um conceito de universidade pessoal. O que é isso? A gente, quando vai na faculdade, você tem a cada semestre X matérias para estudar. Eu faço isso a vida inteira. Então, eu começo o ano, eu falo, quais são as 6 matérias que eu vou estudar esse semestre? E aí, como é que eu escolho essas matérias? Eu olho para os meus talentos, eu pego os meus talentos, e aí eu escolho com base nos talentos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o meu relatório, quer ver, meu Altered For, e se eu pegar qualquer talento aqui, por exemplo, eu vou pegar o input, especificamente o input, lá no final vai estar escrito assim no meu relatório. Para quem não estiver vendo, estiver só ouvindo, vale a pena ver depois. Então aqui está o input, aqui embaixo está assim, ó, UP, né, Universidade Pessoal. E aí tem, ó, 4 itens que eu quero estudar. O que eu faço? Eu pego, então, começo o ano, eu venho aqui, pego um desses temas e falo, eu vou estudar esse tema, essa matéria a respeito desse talento. E, por exemplo, o primeiro assunto aqui do input que eu tenho para estudar, que é o que eu estou estudando, é uma metodologia chamada Zettelkasten. Que é uma metodologia... Curiosa aqui. Então, é uma metodologia alemã para organização de conhecimento. Então foi criado por um cara chamado Luhmann, que foi um cara que produziu conteúdo pra caramba, e ele criou essa ideia do Zettelkasten. Então ele criou uma ideia, um conceito, que é o Zettelkasten. Aí eu aprendi, eu descobri isso, sei lá como, tá vendo? Input, sei lá como que eu descobri isso. E aí eu coloquei, bom, legal, então eu vou usar isso, eu vou aprender essa metodologia para organizar meu conhecimento. E aí eu vou e estudo isso. Então hoje, por exemplo, o meu conhecimento eu organizo usando o Zettelkasten. As outras informações, por exemplo, igual eu falei aí do e-mail, né? Então antes eu usava uma estrutura de pastas que veio lá da minha cabeça. Aí eu descobri uma metodologia que chama PARA, que é de um cara chamado Thiago Forte, ele é filho de americanos e brasileiros, e ele criou uma metodologia chamada PARA, e hoje eu uso essa metodologia para organizar tudo. Então, hoje eu continuo tendo uma organização, só que essa organização é baseada não em algo que eu criei, mas em algo que eu aprendi que existe. Sim. Aí vale para livro, por exemplo. Livro, eu tenho hoje uns 4.000 livros, entre livro físico e livro digital. Eles estão organizados de alguma forma, mas um dia, começo desse ano, se eu não me engano, eu fui ler um pouco sobre organização de bibliotecas. Eu queria entender como é que uma biblioteca organiza livros. E aí entra um ponto que para mim é fundamental do input, que é o input, por ter muito conteúdo, ele gosta de organizar esse conteúdo de alguma forma para que fique fácil eu recomendar para você. Sim, perfeito. Entendeu? E é bacana isso que você trouxe, Rô. Eu acho que quem tem input pode já pegar essa dica aí, né, dessas metodologias que você trouxe, porque justamente para não ter esse processo que é justamente a barreira do input, que é ter algo acumulado ali, de tanto coletar, acumular, né, e você não distribuir, você não trazer para o processo aí de ajuda, né, para as pessoas. Então, de trazer só o acúmulo, né, e aí não saber onde está, onde, né, onde utilizar. Então, é bacana estar sempre buscando metodologias que ajudem mesmo nesse processo de organização, né? Eu, por exemplo, eu tenho todos os meus cadernos da minha faculdade. E eu não uso pra nada, porque tá lá uma informação. Eu tinha um professor na faculdade que dizia uma frase muito legal. Ele falava, quem não sabe onde está, não tem. Hoje, por exemplo, o Zettelkasten é uma metodologia para que eu saiba onde tá. Então, quando o Rodrigo Fagundes me falou, Rodrigo, você sabe de onde vem isso aqui? Eu hoje vou no meu Zettelkasten. Ele é organizado de uma forma que eu encontre essa informação lá facilmente. Excelente. Né? Agora, tem um caso da Gallup que a gente estuda no GGSC, que eu acho bastante legal trazer para cá também, porque de repente quem está ouvindo a gente agora pode falar assim, peraí, Rodrigo, mas eu tenho input e eu não tenho nada disso que você falou, eu não tenho os e-mails da minha vida inteira, eu não tenho livro pra caramba. E aí tem um caso na Gallup muito legal que é uma gravação de uma sessão de coaching
e que uma pessoa fala justamente isso. Ela fala, não, olha, eu não tenho isso. Aí o coach pergunta para essa pessoa assim, mas você não gosta, por exemplo, de ter palavras, de usar muitas palavras, de acumular vocabulário, ou você não gosta de usar esse acúmulo, digamos assim, para acumular amigos, porque a própria Gallup fala que o input, ele gosta de arquivar, mas o quê? Informações, mas não só informações. Dependendo dos outros talentos, você pode arquivar relacionamentos. Você pode ter muitos relacionamentos que você arquiva como se fossem caixinhas. Você falando aí dessa parte de relação, pode ser até, inclusive, saber mais sobre aquela relação, Saber né? mais sobre aquela pessoa. Sobre aquela pessoa. Exatamente. Eu, por exemplo, que tenho relacionamento e input, isso é muito nítido para mim. Sim. Né? Então, por exemplo, eu quero saber quem é o seu marido, quem é a sua filha, onde que você Isso, mora, etc. exatamente. E eu vou ter um lugar onde eu vou anotar isso. Sabe? Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, se você pegar a minha lista de contatos no meu telefone, eu tenho aqui, por exemplo, o teu contato, eu tenho os seus talentos marcados aqui no seu Que contato. bacana, que bacana. Isso é Isso meu é input, input. total. Exatamente, eu quero ter essa informação. Então, é essa busca, né? Essa busca por aprofundar o conhecimento de tudo, né? Com relação a tudo. Aí entra um lado, né? Falando de um porão, que é o seguinte, que é um cuidado que até hoje também a gente estava conversando eu e Fagundes. Às vezes, o input, ele entra numas espirais de aprofundamento de conhecimento. Tem o estudioso aí também, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, sabe aquele negócio de YouTube que você vê um vídeo, que linka para um outro vídeo, que linka para um outro vídeo, Sim, que linka para um sim. outro vídeo, e daqui a pouco você olha no relógio e passou um dia e você não fez nada porque você ficou seguindo uma trilha de coisas interessantes. Sim, Isso é sim. uma característica. E outra, e aí eu queria que você me dissesse se você já encontrou gente assim, né? Quando eu pego alguma coisa para organizar, por exemplo, organizar arquivos, organizar livros ou qualquer outra coisa, eu não consigo fazer mais nada na minha vida. Tenho vontade de deixar de atender cliente porque eu tô num processo aqui de organizar fotos. Nesse exato momento, eu tô reorganizando as minhas fotos. Né? Então eu tô pegando tudo que estava no OneDrive e mandando pro iCloud. Eu tenho vontade de não fazer mais nada. Só jogar foto, organizar, separar em pasta, separar em álbum e classificar. E aí bota a carinha das pessoas, né? O iPhone permite que você fale quem é essa carinha, quem é essa carinha. Cara, isso pra mim é um prazer Um tão prazer, doido. né? Eu tô vendo você falando aí e é um É, prazer, né? é. Que bacana. E assim, é o que você falou, tudo é o equilíbrio, né, Ru? Assim, isso é Uhum. excelente. Quantas pessoas, eu mesmo queria ter um pouquinho do input para organizar meu celular, viu? As fotos aí, né, nesses arquivos todos. É. Mas eu uso um pouquinho da minha organização para não deixar tão bagunçado assim, ter pelo menos uma lógica. É o cuidado que você trouxe, né, para não ir pro porão, para você não ir para esse, né, espiral aí que realmente lhe prenda, né? Então, é um Exatamente. processo que realmente tem que ter um ponto de atenção. E aí eu lembrei você falando que eu vi um porão também de uma pessoa que eu estava acompanhando também no processo de coach, que tinha input e ela não tinha ela não conseguia descansar, porque ela tinha tanta sede de informação que até no momento que ela estava de descanso, férias, de Uhum. realmente final de semana ali, ou então já cansada à noite, não Uhum. conseguia ter esse processo de relaxamento. Por quê? Uhum. Porque a sede só que isso cansava ela também. Aham. Então, e era muito o porão do input, de estar Aham. sempre realmente não tá com a sede de informação tão grande que está sempre conectado, Perfeito. né? Conectado a informações, a tecnologia, a leitura, mas existia também uma necessidade de um descanso total, de uma pausa, de um ócio mesmo ali. E ela não Perfeito. conseguia fazer isso por conta do processo de input dela. Né? Então, eu E lembrei como é disso quando que, como é que você. você ajudou ela a resolver isso? Algum outro talento, alguma Aí dica? aí a gente começou, ela tinha também um processo ela tinha um ideativo, né, também. Então a gente trouxe o processo aí de criar uma forma criativa que ela gostasse, que ela se envolvesse, mas que ela também saísse um pouco dessa parte de informação, mas fosse um Uhum. processo de descanso, né? E aí a gente Aham. foi linkando a esporte, e aí foi bem bacana, Legal. assim, esse processo. Ela foi se descobrindo também de algumas coisas que ela gosta, que não é informativo, mas que ela tem um processo também de descanso que ela precisa
de tanta coisa na cabeça mesmo, que tinha hora que ela falou, Rebeca, é tanta coisa na minha cabeça que É. eu, às vezes, descanso o corpo, mas eu não consigo descansar minha mente. E Perfeito. aí, a gente foi pro processo. Ela não conseguia parar totalmente, mas quem sabe fazer algum exercício, fazer algum esporte ali, que ela estivesse interagindo com pessoas. E aí, ela descansava a mente. Ela conseguia descansar a mente e o corpo ela fazia de uma forma diferente. Aí, na hora do descanso do corpo, ela poderia fazer uma leitura. E aí a gente ia separando o corpo da mente aí, mas tinha um Legal. descanso das duas coisas. Foi algo bem bacana, assim, esse processo. Excelente. Eu tenho bastante disso. Eu tenho uma dificuldade absurda de não estar coletando coisas. Sim. Inclusive quando eu tô, sei lá, tô viajando, conhecendo uma cidade. Até ali eu quero saber assim, tá, quantas pessoas tem aqui, por exemplo? Isso é uma pergunta que eu sempre faço. Quantos habitantes tem nessa cidade? Quem inaugurou essa cidade? Quando foi inaugurada, etc. Essas coisas eu quero saber, mesmo quando eu tô passeando. Sim, então, sim. eu me reconheço muito nisso, nesse cansaço que às vezes gera de buscar informações. Uma das coisas que eu fiz pra mim e que me ajuda, duas na verdade, a primeira foi me perguntar o tempo todo o que eu já tenho sobre aquilo e Perfeito. posso compartilhar. Tem uma coisa muito legal que até uma amiga minha, a Duda, que me ajudou bastante com isso. Uma vez nesse lance de a gente tem muito essa síndrome do impostor, a gente tem muito esse lance de baixa autoestima e tal, né? Sim. E uma vez eu virei pra essa minha amiga e falei, Duda, eu acho que eu não sei o suficiente pra ajudar tal tipo de profissional, falei pra ela. Aí ela virou pra mim e falou assim, Rodrigo, tá bom, você não sabe um monte de coisa. O que você sabe e que pode ajudar esse tipo de profissional? Eu falei, pô, verdade. Aí eu falei, pô, eu sei isso, sei isso, sei isso. Comecei a relacionar o que eu sabia e fui oferecer isso para esse profissional e foi assim extremamente legal para ele. Ele curtiu bastante. Às vezes o meu input me faz querer ficar buscando coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu estava agora há pouco procurando por ferramentas para gestão de finanças pessoais. Sim. Aí eu abri umas 10 abas com 10 ferramentas diferentes. Na minha cabeça tava assim, ó, eu vou testar cada uma, vou ver o que tem de legal, qual que se enquadra mais no que eu preciso. Sim. Aí de repente eu parei e falei assim, peraí, cara, eu não tô fazendo hoje na ferramenta que eu tenho. Então fechei tudo, falei, deixa eu fazer primeiro na ferramenta que eu tenho, ver se rola. Se não rolar, aí tudo bem, aí eu procuro uma outra. E você já procura de forma mais específica, né? Tá faltando isso, Exatamente. né? E Bacana. também porque a busca minha, às vezes, não é porque aquela que eu tenho não tá servindo. É simplesmente porque eu quero conhecer outras Conhecer novas. mais. E outra coisa que também tem funcionado pra mim é me dar um momento para fazer tal coisa. Tá? Então, Sim. por exemplo, eu gosto muito de tecnologia. Então, eu recebo todo dia de manhã uma newsletter de novos aplicativos que foram Sim. lançados. Bacana. Então tem muita coisa legal, muita coisa interessante. O que eu faço? Eu boto um timer e falo, ó, eu tenho X minutos para ver isso aqui. Aí eu abro, vou vendo. Quando dá tempo, ok, legal. Quando não dá tempo, o que eu faço? Eu tenho uma extensão no Chrome que adia a aba. Ou seja, eu vou lá e coloco, ó, eu quero que essa aba volte no meu navegador no sábado de manhã. Aí ele fecha a aba, no sábado de manhã ela vai voltar. Nossa, nem Assim, sabia, viu, que existia isso. exatamente, tá vendo aí, ó, input. Já tô aprendendo várias coisas, viu, hoje aqui. Então, aí o que acontece? Aí eu pego e, legal, agora eu vou trabalhar, porque senão Sim. eu entro em espirais e eu me perco. É muito bom isso que você trouxe, Rô, porque é o que você, né, também falou antes, que é o processo, se não atrapalha a sua produtividade em outras coisas, né? Então, para quem tem input, já pega essa dica aí, coloca tempo, porque você precisa disso para te satisfazer. Então, é importante que você dedique tempo, né, a esse processo, mas que seja um tempo realmente dentro daquilo que você tem que fazer, que seja um tempo que vai te satisfazer sim, mas também que você não vai se perder para ficar só naquele processo e te atrapalhar Exatamente. em outras coisas, né? E aí, para isso, usa outros talentos, né, Rô? Usa outros talentos que te ajudem para realmente poder estabelecer esse tempo aí, estabelecer esse espaço, que você possa viajar, que você possa saber mais, mas que você volte e que você consiga aí retomar para suas atividades, né? Para outras atividades que você tenha no dia. Eu faço isso também, por exemplo, com temas de leitura. Então, por exemplo, como eu me interesso por tudo, né, por conta do input, eu sempre costumo dar como exemplo, eu tenho um livro aqui que não vai dar para ver, mas está aqui atrás de mim, que é a biografia do vocalista do A-ha.
da banda A-ha. O detalhe interessante é que eu não gosto do A-ha. Assim, eu ouvia, mas eu não sou fã. Por que eu comprei esse livro? Porque eu achei muito bonito. Eu achei o livro bonito, capa Nossa. dura, bonitão. Eu falei, vou comprar esse livro aqui. Isso é outra coisa do Input também. Eu tenho essa necessidade de colecionar. Sempre tive. Sempre Colecionar. colecionei alguma coisa. E aí hoje é livro. Aí eu tenho aqui um monte de livros e eu tenho esse desejo de um dia conseguir ler. Então, por exemplo, eu ganhei um livro de presente, que é um livro sobre culinária. Na verdade, o autor fez o seguinte, ele viajou o mundo e foi falando da culinária como desculpa para falar da cultura daquele país. Então, tema super legal. Eu ganhei esse livro num sorteio, fui sorteado lá, ganhei o livro. E é um livro que não me interessa, eu não conheço o cara, não é um tema que me interessa, e aí botei aqui. Outro dia eu entrei numa rede social de livros que eu tenho, uma pessoa foi lá e comentou no livro, se você quiser trocar, eu quero esse livro. Então, olha que oportunidade maravilhosa. Nossa. Só que aí me dói. Aí eu não quero. Eu quero ler esse livro um dia. Sim. Talvez um dia eu vá ler. Então, não, deixa aqui. E aí entra a gente fala muito de barreira de talento, né? A Gallup coloca, por exemplo, como uma possível barreira do input ser avarento. Sim, sim. Né? E aí o avarento aqui, quem tá ouvindo, não leva mal não, tá? Porque eu até tô falando de mim mesmo. É aquele cara que ele tem ele é avarento porque ele não consegue abrir mão das coisas. Sim. É o exemplo aqui, pô, eu podia doar isso aqui pra menina, a menina que quer ler. Eu não vou ler, eu podia falar, tô, pega de presente pra você. Mas eu não consigo, porque faz parte da minha coleção de livros. Não só em livros, né, mas às vezes arquivos, né, Rô, assim, tipo, de apagar Muito, um arquivo. muito, Então, muito. né, então realmente o input ele pode ter essa barreira mesmo, que é não, eu posso precisar algum dia. Então, essa eu posso precisar ou alguém pode precisar para eu ter, né, como ajudar. É. Então, você fica naquele processo aí de algum dia você vai poder E utilizar. parece... eu quero ter. Exatamente. E parece uma loucura, Beca, mas quer ver um exemplo de loucura do input? Tem muita gente que, até tive um amigo que uma vez falou isso pra mim, né, que você vai tirar uma foto no celular, aí você tira uma foto, e se a foto não ficar legal? Então esse amigo meu falou, sabe o que você faz, Rodrigo? Aperta o botão do iPhone, ele vai disparar várias fotos, Sim. Depois você escolhe a que ficou melhor. Mas né? você não consegue escolher, Eu né? não consigo escolher. Qual é o melhor recurso que o iPhone tem pra mim? É o Live Foto, né? O iPhone tem um recurso que você bate uma foto, ele grava um vídeo, e aí você vai e escolhe dentro do vídeo a melhor foto, ele descarta as outras. Ele Só que se mesmo já você... faz, é melhor, né? E se você não escolher, ele escolhe, e é uma foto só, é um arquivo só, não tem como, não são dois arquivos, né? Então, isso pra mim funciona, porque aí é uma foto só, eu vou lá e escolho a pose, digamos assim, que ficou melhor, ele descarta o resto. Mas se eu tirar 3 fotos, eu quero ter as 3, eu não quero apagar. Então, é muito doido isso. Mas é interessante isso que você trouxe, Rô, porque a consciência disso que você traz, né? Se eu tiver que escolher, eu não vou escolher, eu vou querer as 3. Então, eu pego um recurso que vai ser automático, que não vai me deixar opção. Então, isso Perfeito. que é o processo, o truque é esse, porque você não vai conseguir sozinho, mas existem aplicativos, existe uma parceria, alguém que te ajude nisso, e que é a forma que a gente encontra para vencer as barreiras dos nossos talentos. Então, a gente pode vencer o nosso talento, né, as barreiras ali, ou com outro talento, ou com um aplicativo, que a gente, como, né, o trouxe nesse exemplo aí muito bem, de que o aplicativo mesmo já faz por ele, ou alguém que te ajude, que te chame a atenção. Não, a pessoa mesmo escolhe, escolha aqui, que eu não vou conseguir escolher. Então, são formas que a gente encontra para vencer a barreira do nosso talento. Então, é muito bacana isso que você trouxe, para vencer realmente a barreira, porque o nosso talento, ele é ponto forte quando a gente usa ele com equilíbrio, né? Exatamente. Se a gente usa em excesso ou usa menos, a gente não vai adquirir ali a força. Usa errado, né? Usa Exatamente. Da forma errada, né? Beca, uma dica que você pode dar para quem está ouvindo a gente, mas uma pessoa que tem esse talento, como é que ela pode usar isso para ter mais resultado, para colher mais frutos, para não cair de repente num porão? Que dica legal que você tem aí? A dica que eu tenho e inclusive você já deu algumas dicas aí de metodologias, encontre uma metodologia que você se identifique para você organizar de uma forma que seja de fácil acesso e seja útil. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso para quem tem input, não deixe que seja só o acúmulo, né, de informações, não seja só o número ali.
né? E o desejo só do colecionar, que é bacana, que é legal, mas assim, o quanto você pode utilizar o input também para ser algo útil para sua carreira, algo útil para alguém ali do seu time, então alguém ali que algum colega seu, para sua empresa, para o seu negócio, para sua família. Então, como você pode organizar o que você tem, seja livros, seja informações, seja história, né? Então, não sei o lado, o relacionamento, que seu input é mais ativo, mas que você possa organizar de uma forma que você possa utilizar mais aquele aspecto ali que você coleciona, que você arquiva, para que você traga aí ferramentas assim, tangíveis na vida das pessoas. Eu vou dar uma dica para vendedores. O vendedor que tem input alto, ele pode ser uma excepcional fonte de informações sobre o produto dele, sobre o mercado dele, para os clientes, desde que ele consiga acessar essas informações quando ele precisar. Então, uma coisa que eu tenho falado para todo mundo, e aí não só para vendedores, principalmente para quem está em começo de carreira, começo de vida profissional, começa a se organizar desde cedo. Já começa tudo que você vai gerando, criar algum sistema de organização. E uma dica que eu quero dar de organização, Beca, que é óbvia, mas se alguém não falar, a gente não sabe, é o seguinte: usa a mesma estrutura de organização em todos os lugares. Então, por exemplo, se você organiza os e-mails de uma forma, organiza os arquivos usando a mesma estrutura. Organiza tua sala física usando a mesma estrutura. Então, por exemplo, quando eu falei do na metodologia PARA é um acrônimo para projetos, áreas de interesse, recursos e arquivo. E aí a ideia é que você coloque o PARA em tudo. Então, meus e-mails são organizados nessas 4 áreas, meus arquivos são organizados nas 4 áreas, meu armário aqui atrás é organizado nessas 4 áreas. Então, se eu tenho, sei lá, um material físico que eu estou usando num projeto, está sempre no armário de cá, do canto. Aí eu quero um e-mail daquele mesmo projeto. Vai estar lá na pasta P, no P do PARA, lá no meu e-mail. Aí eu quero um PowerPoint que eu vou usar nesse mesmo projeto. Vai estar nos meus arquivos, numa pasta que começa com a letra P, e aí depois vai ter lá dentro o nome do cliente. Então, quer dizer, cria a mesma estrutura em todos os lugares que você começa a pensar de um jeito só. Então, fica mais fácil você achar. Então, é uma dica aí para quem tem. Deu até vontade, viu, de pegar meu computador aqui e reorganizar minhas pastas. Tá, deixa eu dar uma dica. Deixa eu dar uma dica, então, para quem quer se reorganizar. Eu falo muito isso para minha esposa. A minha esposa, você abre o e-mail dela, né? Por exemplo, se você abrir meu e-mail agora, a minha caixa de entrada tá zerada, não tem nada. Não tem nenhum e-mail. Eu uso uma metodologia chamada Inbox Zero, que você, cada vez que abre, deixa a caixa zerada. Minha esposa, se você abrir o e-mail dela agora, vai ter uns 5.000 e-mails não lidos. Tá, tudo bem, ela não quer se organizar, mas vamos supor que ela queira. A minha sugestão é a seguinte: cria uma pastinha arquivo morto, joga tudo pra lá, esquece lá e começa a se organizar daqui pra frente. Tá? As ferramentas de busca hoje do computador, elas te permitem encontrar rapidamente aquilo que tá lá no arquivo morto. Deixa lá e organiza daqui pra frente, porque senão, quem tem input, às vezes tem esse desejo de tá bom, mas aí depois eu posso ir lá no arquivo morto e organizar o que tá lá a hora que sobrar um tempinho? Até pode, o cuidado só é você não entrar numa espiral lá e quando você vê, passou uma semana você reorganizando e-mail. Até pode, bota um cronômetro. Eu tô para comprar, Beca, um cronômetro de cozinha super lindo, que você gira ele é redondo assim, você vai girando, ele vai colocando o tempo, quando você solta, ele vai voltando. Lindo, maravilhoso, digital. Para eu colocar aqui em cima da minha mesa, para eu cronometrar tudo na minha vida. Ah, mas por que, Rodrigo? Isso não é ruim? E isso é legal a gente falar. Quem tá ouvindo agora e não tem o input, não sofre com o porão do input, pode falar, nossa, Rodrigo, que horrível levar uma vida assim. Não, é horrível para quem não é assim. Para mim que sou assim, isso é uma delícia. Eu ter tudo cronometradinho na minha vida. Eu tenho uma ferramenta, por exemplo, que fica aqui rodando o tempo todo no meu computador, cronometrando tudo que eu faço. A gente está agora aqui gravando, ele está contando lá quanto tempo faz que a gente está gravando e jogando isso numa área chamada TPS. Depois eu vou lá e falo, quantas horas eu gastei nessa semana com TPS? Ele me dá. Então, Rodrigo, mas pra que isso? Um dia um amigo meu falou, pra que isso? Eu falei, porque eu preciso. O meu input precisa. Né? Então, cuidado para também, uma última dica aí, cuidado também para não ouvir pessoas que não têm o input e justamente por isso não precisam disso, e ok, não tem problema, mas você que tem, acabar ouvindo essas pessoas e achar que
você é errado por ser assim. Então, não, verdade. precisa de cronômetro, usa cronômetro. Não precisa, não usa. Desde que você tenha o resultado que você precisa. Perfeito, Rô. E desapegue de alguma coisa que você não utiliza. Se você... Boa! Boa! Eu pensei uma coisa nisso agora, viu, Rô? Desapega aí de alguma coisa, dá alguém que vai precisar. Dá pra alguém, boa, dá uma roupa pra alguém. Isso é muito legal também, muito legal. Eu tenho uma camiseta, Beca, que tem 20 anos, mais ou menos. 20 anos. E eu não consigo dar ela pra ninguém. É uma camiseta maravilhosa que eu adoro, que tem a minha personalidade impressa nela. Mas ela já tá... Olha, eu acho que tem mais de 20 anos, hein? Ah, tem. Deve ter uns 30 anos essa camiseta. Eita. Vou dar ela pra alguém hoje. Fica esse desafio, né? Fica esse desafio. Muito bem. Legal, pessoal, para você que ficou com a gente até aqui, obrigado pela companhia. Espero que você tenha curtido esse episódio. De novo, um episódio que a gente fez aqui a pedido da Jéssica Flauzino lá no Spotify. Então vale muito a pena você também fazer o seu pedido, que tema você quer ouvir, que assunto você quer ouvir. E vou mais longe, hein? Faça perguntas. Além de pedir o tema, né, igual a Jéssica pediu, pode perguntar, Rodrigo, eu queria que vocês falassem sobre input e eu queria saber por que e aí faz lá uma pergunta, a gente vem e responde aqui. Principalmente se você for apoiador lá no apoia.se/TPS, porque além de você ter a sua resposta que vai vir aqui num programa, você ainda vai ter ela mais rapidamente. A gente passa na frente e grava para você, até, quem sabe, convidando você para vir aqui conversar com a gente, tá? Dependendo do nível de apoio que você nos dá lá. Lembra de compartilhar esse programa com seus amigos. Tem muita gente que tem input e não sabe. Tem muita gente que tem input, sabe, está sofrendo e pode ter aqui algumas dicas de como lidar com isso. Faz o seu comentário aí nas redes sociais. Aciona a gente nas redes sociais, tá? Para que a gente possa responder, trazer respostas aqui para você. Todo mundo que eu indico o Talentos para o Sucesso ouve, ama, mas não comenta. Então, comenta aí, coloca seu comentário, nem que seja para dizer pra gente assim, adoramos, o Rodrigo é um chato, escreve lá, não tem problema, a gente fica feliz do mesmo jeito. No futuro a gente volta com outros temas de talentos aqui, para que você possa, a gente ainda tem como meta falar dos 34, a gente não consegue porque tem muito tema interessante, mas a gente vai falar dos 34 sim, tá bom? Então, agradecemos de novo a sua companhia até aqui, a gente volta na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, com esse podcast que tem muito conhecimento organizado para disponibilizar para os seus ouvintes. Um beijo e tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.